Mais de 269 mil cotistas, o 13º fundo imobiliário mais representativo do IFIX. Fala sócio, tudo bem com você? Meu nome é Bernardo Sanches e eu tô aqui no canal do Rodrigo mais uma vez para a gente falar sobre fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o MXRF11, o mais popular, o mais querido da bolsa. Se você não tem, com certeza conhece alguém que tem o MXRF11, então fica nesse vídeo, vem conhecer, vem saber sobre ele e também compartilha com aquele seu amigo que curte fundos imobiliários. Sem mais demora, bora para esse vídeo. Sócio, dando início ao nosso vídeo sobre o MXRF11, o Max Renda FI, essa é a razão social dele na bolsa. Administrador BTG Pactual, a BTG tem inúmeros fundos aí na bolsa, né? A gente sabe disso. Gestor XP Asset, mandato TVM, segmento TVM. Isso significa que ele investe mais de 2/3 do patrimônio líquido dele em títulos e valores imobiliários. Isso é ação ou cota de SPE, ação de empresa voltada para o setor imobiliário, LCI, CRI, LIG, esses papéis de renda fixa voltado para o setor imobiliário. Muita gente fala que o MXRF ele é um fundo híbrido, né? Na verdade, ele é um fundo TVM, sim. Ele tem até um percentual que a gente vai ver na sequência. Fica aqui com a gente que você vai saber tudo sobre esse fundo. Ele tem um percentual para investir diretamente em imóveis, mas não ultrapassa aquele 1/3 que seria considerado um fundo híbrido, segundo a deliberação 62 da Anbima. A gestão dele é ativa, pode fazer alteração no portfólio, e a participação dele no IFIX é de 2,39%, uma participação muito relevante. Ele é o 13º fundo com maior relevância dentro do IFIX. Vamos falar um pouquinho do histórico da gestora, a XP Asset. No vídeo sobre o XPML, eu falei bastante sobre a XP, fiz um conteúdo bem interessante. Se você tiver interesse, vai ficar aqui no card o vídeo sobre o XP Malls, o fundo de shoppings da XP. Então aqui a gente vai falar só um pouquinho sobre a XP Asset, uma subsidiária do grupo XP. Ela foi criada em 2006, hoje ela conta com uma equipe de mais de 100 profissionais e tem recursos de mais de 500 mil investidores. Só lembrando que em abril do ano passado, abril de 2019, eram menos de 250 mil investidores, né? Então a gente vê como cresceu o mercado de bolsa, como cresceu a XP. Ela tem hoje 78 bilhões sob gestão, esse total está destinado em renda variável, multimercado, renda fixa, outros fundos de investimento, total de 200 fundos de investimento. E ela conta hoje com 9 fundos imobiliários em bolsa, né? Entre alguns deles bem conhecidos, o XPIN, um fundo de galpões industriais, XP Malls, que a gente já falou, o fundo de shoppings, XPHT é o fundo de hotéis e o XPCI é um fundo de crédito também, assim como o MXRF. Vamos falar um pouquinho do histórico do MXRF11, é um fundo bem antigo, fez IPO em bolsa em 17 de maio de 2012, então já conta aí com mais de 8 anos, tem um ótimo histórico para a gente avaliar. Pico de cotação dele, R$ 14,52 em 26/12, depois do Natal do ano passado, 2019. Vale de cotação 8,53 lá em 23 de março de 2020, que foi aquele período mais pesado da pandemia, né? Preço atual dele 10,44. Total de emissões, já foram 6 emissões do MXRF. Eu não vou falar especificamente de cada uma delas, só os valores para a gente ter em mente como foi o crescimento desse fundo. Primeira emissão em janeiro de 2012. O fundo foi montado em 2011, foi constituído, mas só em 2012 ele fez a primeira emissão, ainda para investidores profissionais. Foi 1 milhão de cotas oferecidas a R$100. Naquele momento o fundo iniciou com R$100 de valor de cota e captou 54 milhões. Segunda emissão dele em setembro de 2012, captou 202 milhões 500 mil reais. Aí, só em maio de 2017, ele foi fazer o split, né? O split é o desdobramento da cota de 1 para 10, quando o preço passou de R$100 para R$10. E aí ele ficou um longo período sem fazer emissão, né? Interessante isso, o MXRF parece que ele ficou meio escanteado. Em março de 2019, ele captou na terceira emissão 100 milhões, quarta emissão foi logo em novembro de 2019, então ele surfou a onda aí dos fundos imobiliários, né, o crescimento em 2019 e agora 2020, essa quarta emissão 360 milhões captados, quinta emissão fevereiro de 2020, mais 505 milhões, e aí a gente vê o crescimento desse fundo, né, ele costuma fazer essas emissões com captação muito grande, né, isso é muito interessante. É um fundo que tem mais de 182 milhões de cotas. E aí a sexta emissão, agora em agosto de 2020, ele colocou a mercado 50 milhões 352.467 cotas,
sucesso total, lote adicional, contabilizando um total de 59.545.770 cotas integralizadas. Então teve aquele lote adicional de 20%. Com isso o fundo arrecadou aí 591 milhões, quase 600 milhões. E o fundo já vem fazendo a aplicação desse valor. Como que ele se movimentou inicialmente, né? 25 milhões já alocados em permutas financeiras. Vou explicar certinho esse conceito para vocês mais para frente. 82,9 milhões em fundos imobiliários. Ele tem também cotas de fundos imobiliários, você não sabia disso? Se você investe no MXRF11, é muito bom saber. Ele tem uma participação relevante em FIIs e 60 milhões em CRIs. Se você não sabia disso, se você não tinha ideia do que é permuta financeira, peço que continue no vídeo, já deixa o like, já deixa o comentário, isso é muito importante, isso é muito gratificante. Quem que é o MXRF11 hoje? Ele tem um patrimônio líquido de 1,8 bilhão, olha que patrimônio líquido gigantesco, valor de mercado de 1,9 bilhão, que dá um PVP de 1,05, um pequeno ajuzinho. Já falei para vocês em outros fundos de papel, eu gosto geralmente de pegar o PVP de fundo de papel em no máximo 10% de ágio. O MXRF11 está nesse patamar. Número de cotistas deles, 269.170. Foi como a gente abriu o vídeo falando que ele é o mais querido da bolsa, né? De fato, é o fundo que tem mais cotistas hoje. Até agosto, essa posição era do BCFF, um fundo de fundos, mas agora o MXRF passou, muito provavelmente pelo valor da cota, um valor bem baixo, R$10, com essa entrada de muitos novos investidores, né? Muita gente quer começar devagarzinho, quer comprar quer comprar ali 10 cotinhas, R$10 você consegue comprar uma cota já do MXRF em torno disso, né? Liquidez diária, 10,45 milhões. É uma liquidez muito forte, dá para entrar e sair com tranquilidade, você manda uma ordem e pode ter certeza que ela vai ser pinçada ali, alguém vai pegar. Quem é o MXRF11 hoje? Ele tem uma taxa de administração e gestão de 0,9% do valor de mercado, está em linha aí com os fundos de papel. Distribuição do fundo do MXRF11 agora em agosto e setembro em 0,07. Ele distribuiu um pouquinho a mais que o resultado operacional do fundo, né, que vinha de 0,06. Isso preocupou algumas pessoas e na verdade isso vem de um caixa, né, de um caixa que foi sendo construído. A gente vê que é até comum, é uma política comum aí do MXRF de tentar linearizar, né, a distribuição por cota. Ele tem tentado manter isso em 0,07, então às vezes ele entrega um resultado um pouquinho abaixo, às vezes um pouquinho acima, mas ele tenta manter nisso. A gente vê aqui dois resultados um pouco diferentes, né? Principalmente aqui em outubro de 2019 e fevereiro de 2020, bem acima do comum para o MXRF. Esses resultados são aqueles chamados não recorrentes, né? O MXRF ele ganha dinheiro fazendo trade dos CRIs da carteira dele e também ele tem alguns não recorrentes, fruto de vencimentos antecipados de CRIs que de repente deixaram de manter algumas garantias. Aí eles fazem esse vencimento antecipado. O cedente do crédito muitas vezes tem que arcar com toda a dívida de uma vez só, que vinha sendo parcelada, né? Então às vezes acontece isso, inclusive agora em setembro aconteceu isso com um CRI. O fundo fala no relatório gerencial, tá? Foi um valor mais baixo, não foi um valor tão expressivo que aumentou tanto a distribuição como nesses meses anteriores, mas acontece com frequência. Dividend yield acumulado dele de 12 meses, 9,1%, um dividend yield bem interessante. Aqui eu fiz uma comparação com dois fundos middle risk que eu entendo, tá? O CVBI, que tem um dividend yield acumulado de 7,35%, e o VRTA11 de 8,06%. Dividend yield atual dele 0,64% contra 0,78% do CVBI e 0,58% do VRTA, mas aqui cabe essa explicação, né? Por que eu coloquei esses fundos? Eu entendo que o MXRF11 ele é um fundo middle risk, ele não é high grade porque ele tem algumas coisas na carteira dele que o diferenciam, que o colocam nesse patamar. Não que o MXRF seja um super fundo arriscado, que ele tenha problemas, que ele seja fundo de alto risco. Não é o caso, mas ele tem algumas coisas que eu considero de middle risk. Por isso eu comparei ele com esses fundos, não com o KNCR, com o RBRR, que são fundos bem high grade mesmo, tá? E aí eu vou explicar para vocês
Por que disso? A tese de investimentos do MXRF não fica só em CRI, então esse já é um ponto importante. Olha só que interessante, por regulamento ele pode investir até 20% do patrimônio líquido dele em ações ou cotas de SPS que se enquadrem na atividades permitidas de fundo imobiliário, ou seja, ações ou cotas de SPS voltadas para desenvolvimento imobiliário. Ele pode investir também até 20% do patrimônio líquido diretamente em imóveis prontos ou em construção. Essa parte de investimentos no MXRF é basicamente voltada para permutas financeiras, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. E aí o restante está sim em valores imobiliários, que pode ser LCI, pode ser CRI, pode ser LIG, né? Pode ser cotas de outros fundos imobiliários. Com foco high grade, é isso que pelo menos a tese de investimentos do fundo declaradamente diz, o que eu acho que não combina tão bem com a realidade, e a gente vai discriminar isso aí para vocês. E o que tem na prática hoje na carteira do MXRF11? Descontando caixa e algumas contas que ele tem a receber, eu fiz uns cálculos ali, ele tem 6% do PL dele em imóveis diretamente via permuta financeira. Essa permuta financeira, como que ela funciona? O fundo fornece um valor para aquisição de um terreno, e aí o empreendedor vai subir aquele prédio e depois, quando ele for vender aqueles imóveis, aquilo gera um valor geral de vendas, né, do total dos ali apartamentos, das lajes, e desse valor o fundo vai reter um tanto fruto daquele investimento no terreno. É isso que acontece em permuta financeira, tá? E é assim que o MXRF costuma fazer. Não conheço outros fundos que fazem permuta financeira, achei bem interessante e passar para vocês essa tese de investimento. E 94% está em títulos e valores imobiliários, isso dividido em 11% via fundos imobiliários e 83% do patrimônio líquido dele via CRI, ou seja, ele é de fato e essencialmente um fundo de CRIs, tá? Mas ele tem essas pimentinhas aí, essas questões mais diferenciais, né? E ainda conta com 423 milhões em caixa. Aqui alguns melhores momentos, né, highlights aí do relatório gerencial de setembro de 2020. Peguei a mini DRE para vocês. A gente viu aqui, ó, de lucros imobiliários foram só 900 mil. Isso aqui o fundo esclarece para a gente e também é interessante a gente conhecer. Quando esse tipo de investimento é feito pelo fundo, ele demora um certo tempo até retorno. Ou seja, tem uma sazonalidade, tem um período de maturação desse investimento, né? O fundo vai lá, adquire um percentual do terreno, entra em acordo com o empreendedor, o prédio vai subir, vai ser feito o lançamento daquele imóvel, vão fazer as vendas, e aí que vai entrando os valores para o fundo, tá? E aí o próprio fundo informa que quando a maior parte dos imóveis tá perto dos habites, é que entra um valor maior e aí esse fluxo vai aumentando. Ele teve 466.245 de receitas fruto de fundos imobiliários. Agora a parte grossa mesmo da receita é de CRIs, né? Mais de 9 milhões, e daí vem basicamente quase toda a distribuição. A gente vê aqui que o resultado foi um pouquinho abaixo do rendimento distribuído, como a gente já havia comentado, dando uma distribuição de 0,07. E aí eu fiz esse cálculo aqui da receita, o resultado vem de 86% dos CRIs, né? A gente vê a importância e como de fato o MXRF é um fundo de CRI. E agora o portfólio do MXRF11, agora em setembro, eu gosto sempre de pegar um comparativo, né, para a gente ver a evolução, especialmente nesse cenário de crise, de pandemia, a gente saber como o fundo se portava lá atrás. Então eu peguei aqui o portfólio em janeiro para comparar com o portfólio agora de setembro. A gente vê que lá em janeiro ele tinha 84% do PL dele em CRIs, 11% em imóveis, 3% em FIIs. Agora são 63% em CRIs, 8% em FIIs e 5% em imóveis. A gente vê que ele tem esse caixa ainda de 23%, então eu acredito que o percentual de CRI vai voltar bem próximo a esses 84%, porque ele é essencialmente um fundo de CRI. Mas achei interessante essa modificação de imóveis para FIIs, mostrando que a gestão percebeu
essa lateralização do IFIX e viu oportunidades. Então foi acrescentando fundos imobiliários no portfólio, de repente para avisar um ganho de capital ou até rendimento de outros setores não tão relacionados com as áreas do MXRF. E aqui a parcela de imóveis, ela apesar de ter reduzido bastante aí de 11% para 5%, a gente vai ver a razão disso, o fundo informa para a gente, tá? E aqui o investimento ativo objeto, né? Como que está discriminado hoje, agora em setembro, ele tem os 23% em caixa, tem 28% voltado para o setor comercial, 24% residencial e 24% setor de crédito corporativo, tá bem distribuído. Lá em janeiro era bem mais voltado para o crédito corporativo, 53%. Agora a gente já pega as teses dentro do fundo nesse relatório gerencial de setembro, como que elas se desenrolaram. Em fundos de investimento imobiliário, ele tem 154 milhões, adquiriu aqui 2 novos fundos imobiliários, esse Sucespar Varejo, o SPVJ11. Esse é um fundo voltado para investidor profissional. Ele tem basicamente aí imóveis do GPA e do Assaí. Eu coloquei aqui errado, perdão, é GPA e Assaí, tá? Então ele fez uma entrada muito grande nesse fundo aí com 70 milhões. Ele pertence basicamente a 5 fundos imobiliários, 4 fundos da Credit Suisse e o MXRF11, é interessante, uma posição bem grande. E ele fez uma entrada boa também no CVBI, que é um fundo middle risk, que eu até usei como comparativo para o MXRF11. Acredito que essa entrada no CVBI foi visando rendimentos, tá? Para manter a segurança e o rendimento middle risk ali. E aí ele adicionou também alguns pontos aqui, KNCR, que é um fundo muito seguro, bastante voltado para indexação em CDI, é um fundo high grade, né? Um fundo de papel. Entrou nesse HBRH11, é um fundo ainda bem pouco conhecido. Ele tem lajes e salas comerciais. Eu tentei estudar um pouquinho mais desse fundo. Ele tem relatórios gerenciais bem simples e, se não me engano, ele fez a IPO agora em maio de 2020. Então a gente não tem ainda muita noção do que será esse fundo. Ele também entrou um pouquinho no XPCI11, que é outro fundo middle risk. E ele tem aqui também um pouquinho no BRCR11, menos de 1% do PL, né, que é um fundo de lajes, basicamente um fundo de lajes, o BRCR. Quase todos os FOFs estão apostando aí numa subida do BRCR, que ele está bem descontado no mercado secundário. Provavelmente o MXRF deve ter visto isso também e espera aí um aumento para poder fazer ganho de capital. Na parte de ativos imobiliários, que eu falei para vocês, que é basicamente voltado em permutas financeiras, ele tem 95,6 milhões. E aí o fundo explica para a gente que no mês de setembro ele voltou a fazer alocações em permutas financeiras. Ele fez aí em projetos em São Paulo, na freguesia do Ó e na Vila Madalena. E aí a gente começa a notar que o fundo ele ficou desde fevereiro de 2020 sem fazer novos investimentos em permutas, e o fundo alega o porquê disso. Ele quis esperar os efeitos da crise nas incorporadoras, né, com um cenário adverso. Ele não sabia como as incorporadoras iriam reagir, então ele quis esperar um pouquinho para sentir, e aí ele percebeu que o aquecimento do mercado imobiliário aconteceu. Foi um movimento bem diferente de outros setores da economia, e agora em setembro ele fez um aporte grande de 25 milhões e já deixou claro que pretende aumentar posições nesse tipo de segmento de investimento, porque ele está vendo boas oportunidades, tudo via permuta financeira, que é quando ele adquire um pequeno percentual, uma fração ideal do terreno, e aí projeta um retorno bem grande no valor geral de vendas, que isso dá uma TIR, né, uma taxa interna de retorno do investimento muito grande. Já entrando na carteira de crédito imobiliário, eu coloquei aqui uma provocação, né, FII high grade onde, né, eu não consigo enxergar, sinceramente, o MXRF11 como um FII high grade, apesar de a XP assim o identificar. São 1,1 bilhão em CRIs, então ele tem uma diversificação enorme, são 65 CRIs dentro do portfólio.
Eu achei interessante que ele não tem nenhum com mais de 5,5% do patrimônio líquido. Isso significa que se algum CRI der default, der algum problema, não sofre tanto, né? Não perde tanto. Quando você tem um fundo pequeno ali com 10, 15 CRIs, geralmente a participação no patrimônio líquido é muito grande e qualquer problema pode trazer graves resultados para o patrimônio líquido. E ele tem só 7 CRIs com uma duration mais longa. Duration, que eu lembro para vocês, é a média de anos do contrato ponderada pelos pagamentos. Então, uma duration mais curta significa que o fundo vai receber de volta aqueles valores em montante maior no começo do vencimento do contrato. De repente o contrato tem lá 10 anos, ele tem uma duration de 3, significa que a maior parte dos recebimentos, do fluxo de dinheiro desse CRI está no início do contrato. Então ele tem só 7 CRIs com acima de 5 anos, que eu acho interessante. Tem gente que não liga para duration, que entende que isso não tem relação nenhuma. Eu acho que faz sentido, tem segurança sim. O dinheiro, ele longe de você tem mais risco sempre. Então, quanto antes ele volta para o fundo, mais seguro é. Ele tem um foco em CRI corporativo, pelo menos via regulamento, mas ele tem uma boa exposição também em CRIs pulverizados, seja residencial, seja shopping, ou seja multipropriedade. Quem tiver interesse é só ir lá no relatório gerencial que vai ver isso. E ele tem algumas CRIbentures ali, esse termo é um pouco chato até. Tem gente que não gosta muito dele, principalmente gestor, mas é que ele tem 18 CRIs que não contam com garantia real. A CRIbenture é basicamente você vincular o CRI ao risco de crédito do devedor, do cedente, né? Então, se o devedor ele não oferece nenhuma garantia real, nenhum imóvel de fato como garantia daquele CRI, a gente chama de CRIbenture, porque ele é bem semelhante a uma debenture, você fica basicamente vinculado ao balanço patrimonial desse devedor. E aí eu acho que o MXRF ele tem também alguns problemas a gerenciar. Ele tem 5 CRIs na carteira que deram default, é preciso ficar bem claro que são 5 CRIs bem antigos, tá? Que vem de uma carteira muito antiga. A gente nem pode falar que é um problema atual, mas ele tem que gerenciar isso ainda. Ele tem uma parte de um imóvel em Santos, que veio desse CRI Hart, e ele está tentando fazer a venda. É um valor contábil difícil aí de 8,8 milhões. Ele tem esse CRI Cameron, que deu default em 2017, está ainda em processo de execução das garantias, o fundo revela isso pra gente. O CRI Esser, do qual sobraram 3 terrenos da execução das garantias, 2 foram vendidos parceladamente até 2021, então o fundo já resolveu esse problema, num total de 19,45 milhões, e o terceiro ainda não conseguiu fazer a venda. O CRI Urban, que deu default em 2018, e o fundo revelou que está tentando passar esse crédito para frente. E esse CRI Nex, que o cedente conseguiu repor as garantias do CRI, então ele conseguiu solucionar o default e espera-se que consiga levar o CRI até o final. E ele tem também 2 apartamentos no condomínio São Luís, no Jardim Europa, e um conjunto comercial com 2 vagas de garagem no condomínio Edifício Centro Executivo do Paço, ambos em Santo André, que ele está tentando fazer a venda. Esses imóveis vieram de dação em pagamento de um outro CRI também. Tem ainda uma ação judicial correndo em face de um sócio em razão de 2 empreendimentos na cidade de Goiânia. É um imóvel corporativo e um imóvel residencial. Os 2 tiveram entregas já antigas, né, 2016 2017. O imóvel residencial, ele não teve muitos problemas, ele está com acho que 95% já de vendas. Já esse imóvel comercial, ele conta apenas com 50% das unidades vendidas. Então, se não der certo essa ação e o fundo tiver que ficar com os imóveis para fazer as vendas, ele vai ter um pouquinho de dificuldade. Projetando um pouquinho do futuro no MXRF, a gente sempre gosta de fazer essa projeção para vocês. Primeira coisa que você tem que pensar ao investir, ao ter o MXRF em carteira, ele não é só um fundo de CRI. Embora ele seja essencialmente, a gente viu que mais de 85% do resultado dele vem de CRI, ele não é só isso. Ele tem um percentual ainda em permutas financeiras, ele tem um percentual ainda em fundos imobiliários, são percentuais pequenos, mas ele tem essas pimentinhas e obviamente também tem chance de maior retorno com isso. Então ele também não é um FII high grade, né? Ele tem crédito pulverizado relativo à locação de lojas de shopping,
crédito residencial pulverizado, crédito de multipropriedade, que é bastante vinculado, por exemplo, a FII High Yield, então não dá para considerar ele High Grade, por isso que eu considero o MXRF um Middle Risk. Além disso, o fundo já revelou que ele tem clara intenção de aumentar a participação dele em permuta financeira. Como eu disse para vocês, isso vem com maiores rendimentos, mas também vem com um risco de equity, né, que é o risco de desenvolvimento daquele projeto. Você está efetivamente participando do projeto, não só das vendas, né, de um imóvel já performado, por exemplo, ou da locação. Lembrando que esse tipo de investimento o próprio fundo revela, tem um fluxo de caixa específico, né, tem uma sazonalidade, você faz o investimento em um momento e demora bastante tempo para ter o retorno desse valor. E a gente vê também que ele fez aumento em posições em FII Middle Risk, né, que foi o XPCI, o CVBI, e ele também pode ter um ganho de capital com alguns FIIs de tijolo, né, como aquele SVPJ, e especialmente com o BRCR, embora a posição dele no patrimônio líquido seja bem pequenininha, acredito que ele possa ter um ganho de capital interessante porque ele realmente está descontado. E por fim, eu entendo que o fundo ele tem uma indexação muito forte em CDI, ele tem 64% da carteira em CDI+, 28% em IPCA, 5% em IGPM e 2% em CDI. Ainda que seja um FII high grade, eu acho que ele poderia diversificar um pouquinho mais para trazer um rendimento um pouquinho maior. O fundo até vem tentando, as novas aquisições foram mais voltadas para IPCA, mas ainda tem esse passivo grande de CDI. Pessoal, o que eu tinha para falar sobre MXRF11 era isso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, novamente peço, deixem o like, deixem comentários, divulguem esse vídeo e vamos debater sobre fundos imobiliários. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.